Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 6 em diante. Todos acharam? O texto bíblico diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que eu tenho de poder ler a sua palavra, de poder meditar na sua palavra, compartilhar da sua palavra. Obrigado, meu Pai. Mas antes de pregar, eu intercedo, Senhor, pela vida da mãe da Cineia, Senhor. Ela me pede oração. E aqui eu rogo a Ti, Deus bondoso, por favor, em nome de Jesus, seja com esta família. Segure a todos com mãos fortes, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a mãe da Cineia. Bem como, Senhor, continuamos pedindo em favor da Fabiana. Continua sustentando a sua filha. Assim também como pedimos pela Camila, Senhor. Continua, Deus, trabalhando em toda a família, na vida da Lola, do Christian, de todos que fazem parte desta família, Pai. Todos que entraram aqui, Pai, estão vivendo tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de complicação de ordem familiar ou na saúde. Por favor, Pai, visita os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai. Que portas sejam abertas e milagres aconteçam entre o seu povo, Senhor. Entre o seu povo aconteça milagres, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela boa recuperação da Kedma que está aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado e garantido a ela, Senhor, as tuas bênçãos e a tua vitória, Pai. Glorificado seja o teu nome pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta, a carta de Pedro, é a carta que eu poderia dizer aqui nessa noite, chamada Carta dos Forasteiros. É uma carta que é escrita por um grupo de pessoas, para gente que não tinha uma terra. Gente que morava, mas não possuía absolutamente nada. Quando a gente olha para essa carta,
a gente consegue compreender que ela se dirige a pessoas que viviam em pleno sofrimento. Pessoas que estavam experimentando grandes dificuldades. E me parece, cá para nós, que o sofrimento é um dos temas, é um dos assuntos recorrente em muitos textos do Novo Testamento. Melhor dizendo, o sofrimento é um dos temas presente em toda a Bíblia Sagrada. E quando a gente toca nesse assunto, nesse tema tão indigesto que é o sofrimento, sinceramente, e aqui eu estou falando com a mais pura verdade, estou tentando ser sincero com vocês. Eu gostaria de ter uma resposta que fizesse sentido para alguém ou para uma família ou para um país que está vivendo o drama do sofrimento. Sinceramente, eu gostaria de ter uma resposta que desse tanto sentido, que fosse capaz de aliviar a dor do ser humano, o sofrimento. Mas infelizmente isso não é possível. Eu não tenho essa resposta e esta palavra. Só que se por um lado eu consigo admitir que eu não tenho essa resposta para o sofrimento, eu acho que nós aqui todos podemos nos concentrar no texto sagrado e nós podemos tentar compreender aqui nessa noite algumas coisas interessantes para a nossa vida. Porque o Deus que é revelado na vida, Ele é um Deus que nunca prometeu a ausência de sofrimento. Deus, Ele nunca disse que nós estaremos livres das desgraças. Deus, Ele nunca disse, vocês nunca vão sofrer com a provocação de homens maus. Deus nunca prometeu tais coisas. Mas eu acho que eu consigo entender que Ele fez, ou Ele faz, algumas garantias, nos dá algumas garantias, que a gente pode admitir como verdade absoluta. A primeira dessa garantia é aquela que ele diz lá no Salmo 46. E ele vai dizer assim, o salmista: Deus é o meu refúgio. O texto, ele não fala meu. Deus é o nosso refúgio. E a nossa força. Socorro. Bem presente em tempos de angústia. Essa é uma garantia. O próprio Jesus, em suas palavras, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20, ele vai falar aos seus discípulos assegurando o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. Lembre-se disto, a garantia.
eu estou com vocês todos os dias, até o fim do tempo. Então, se por um lado eu não tenho respostas para o sofrimento, por um outro lado eu tenho uma garantia, que no chão da vida, Deus, em toda a sua glória, e com toda a sua glória, Ele promete a sua presença em nós, entre nós, e pode ser sentida e experimentada por cada um de nós. Eu não tenho resposta para o sofrimento, mas eu tenho uma garantia de que a presença de Deus pode ser experimentada, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a tempos de dor. E é dessa presença garantida pelo próprio Deus que eu quero falar aqui nessa noite. Dessa presença que consola, dessa presença que se manifesta como cuidado. É dessa presença que eu quero falar aqui nessa noite. Porque no contexto do livro de Pedro, desse texto que nós lemos aqui inicialmente, ela faz todo sentido. Faz todo sentido porque a carta se dirige a um grupo de gente, a irmãos e irmãs que não tinham aonde, de fato, viver de maneira tranquila. Gente que estava passando por muitos apuros. Eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 1, o verso de número 1. E você já vai perceber que o texto se refere a algumas pessoas que estão espalhadas em todos os cantos daquela região da Ásia Menor. E o texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, é uma carta que se dirige a todos esses crentes que estão espalhados por toda a Ásia Menor, pelas regiões dominadas pelo Império Romano. Eu confesso que quando eu construí essa pregação, eu queria dizer aqui para vocês que esses forasteiros que o texto está se referindo, são aqueles que estão aguardando o retorno do Cristo, porque habitam em uma terra que não é a terra deles. Eu gostaria de ter essa visão tão escatológica, essa visão tão cheia de fé, e olhar para esse texto dessa maneira. Mas esse texto não está carregado desta escatologia, porque ele não se refere a homens que fazem parte de um mundo, mas estão aguardando por um outro mundo, porque o DNA deles pertence à eternidade. Não, esse texto está falando de gente que está vivendo em regiões cujas terras não são deles, e estão sofrendo. São de fato forasteiros, são de fato peregrinos, são de fato pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão buscando alívio, pessoas que estão buscando sentido para a vida. Essa carta é escrita para irmãos, moradores de pequenas aldeias, gente do campo, gente que estava entre os pequenos povoados. E parte então dessas pessoas realmente são estrangeiras, realmente não tem casa, realmente não tem terra, são considerados pelo Império Romano os não cidadãos. Para piorar a sua situação, a situação deles é pior
do que a pobreza extrema, porque eles eram marginalizados pela sociedade, não recebiam cidadania, eles viviam em grande dificuldade, que as suas dificuldades superavam as dificuldades de um escravo de uma casa, de um escravo do campo, que trabalhava, mas tinha comida. O escravo da casa trabalhava, tinha comida, e nas horas vagas ia para o circo, ia para os bares, andava pelas ruas, fazendo negócios e ganhando dinheiro. Estes homens, eles eram desclassificados, movimentavam a economia do império, davam dinheiro para o império, mas não eram vistos. É para estes que Pedro está escrevendo, é para esses que Pedro está dirigindo as suas palavras, dizendo: vocês, forasteiros, estrangeiros. E de repente Pedro, ele reforçando essa palavra de consolação, ele vai dizer no verso 3 do capítulo 1 ainda: para vocês, forasteiros, para vocês, gente que estão vivendo tempos de dor, pessoas que estão vivendo tempos de dor, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas credes, exultai com alegria e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É uma palavra que faz todo sentido para quem está sofrendo. É uma palavra que faz todo sentido para quem de fato está sendo humilhado e castigado pela vida. É uma palavra que faz todo sentido para aqueles que estão em desespero. Mas esta mensagem, ela deve ser lida e entendida, que existe um contexto. Mas nós iniciamos a leitura do capítulo 5, dizendo assim, o verso que nós lemos, o verso 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A mensagem à comunidade de Pedro é uma mensagem que resgata alguns valores importantes. Primeiro valor que Pedro está aqui tentando resgatar e ensinando esses homens e mulheres que estão sofrendo com a exclusão por serem forasteiros, ele vai dizer: humilhai-vos, ou seja, coloquem-se debaixo e rendam-se ao domínio e à autoridade do Deus que é anunciado desde os tempos do Antigo Testamento. Nesta ocasião, humilhar-se para vocês, homens e mulheres, quer dizer, coloquem-se voluntariamente debaixo dos domínios de Deus. Humilhai-vos. O conselho é esse, ó igreja.
O conselho é esse: ó gente que estão separados, que estão perdidos em toda a Ásia, humilhai-vos debaixo das mãos de Deus. Humilhai-vos, porque uma vez estando debaixo das mãos de Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Então Pedro, ele está aqui dialogando com estes homens. Ele sai agora da esfera de como é que os cristãos devem se comportar, que é colocando-se debaixo das mãos de Deus, humilhando-se debaixo das mãos de Deus, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro agora vai dizer o seguinte: mas espera lá, tenham cuidado, porque existe uma realidade que vocês precisam estar atentos, e essa realidade chama-se Satanás, e essa realidade chama-se Satanás. E aí Pedro coloca o Satanás na figura de um leão, querendo dizer que a forma com que Satanás ele virá contra vocês é uma forma devastadora. Se o império tira tudo que vocês produzem, se as cidades não reconhecem quem vocês são, fiquem atentos, vigiem, porque o Satanás ele virá dando o seu último golpe, que é despedaçando, destruindo, acabando com vocês. Fiquem sóbrios, vigiem, fiquem sóbrios, porque a violência dele é uma violência destruidora. Fiquem sóbrios. E aí ele vai dizer assim: existe uma maneira de vencer esse inimigo que se levanta também contra nós. E não é por meio do jejum. Não é por meio de campanhas. Não é por meio de ação profética. Não é por meio de 7 dias ou 21 dias. Esse inimigo que chama-se Satanás, você vai jejuar até ficar um palito. E você não vai vencer ele, se você não resistir a ele. Pedro está ensinando: você quer vencer o diabo? Resista ao diabo. O diabo você não luta com ele, você resiste a ele. O diabo você não vence, ele já foi vencido pelo Cristo na cruz do Calvário. O diabo você resiste. Tiago vai dizer, lá na epístola de Tiago, resistir ao diabo, e o que ele faz? Ele fugirá de vós. Então o diabo, você não luta contra ele, você resiste ele. E quando você resiste ele, o que ele faz? Ele foge de vós. Fechado assim? Pastor, eu vou lutar contra o diabo. Não faz isso, você vai perder. Não faz isso. Não faz isso. Pastor, eu estou cheio de fogo, eu vou lutar com o diabo. Não faz isso. Não faz isso. Não faça isso. A Bíblia não te dá essa condição, essa capacidade de lutar contra o diabo. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. A derrota dele já aconteceu na cruz do Calvário. A derrota dele já aconteceu na cruz do Calvário. A derrota dele já aconteceu na cruz do Calvário. Só que aí, quando nós chegamos um pouco mais à frente no texto, enfim, eu quero me ater com vocês no verso 10 desse capítulo. Porque
O versículo 10 é o encerramento de toda a epístola, de toda a carta de Pedro. O versículo 10 é o fechamento, ele encerra a carta. E me parece que ele vai agora sintetizar ou recapitular com pequenas porções, com pequenas palavras que vão remontar tudo aquilo que ele ensinou até agora em todos os 5 capítulos. O versículo 10 nós temos uma reconstrução de tudo que foi dito. E Pedro vai dizer assim no verso 10: ora, o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, o Deus que age desde a eternidade, na humanidade, e que manifesta e tem manifestado toda a graça, esse Deus que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes, o texto vai dizer o quê? Terdes o quê? Está escrito aí na sua Bíblia, gente? Depois de terdes padecido, sofrido, por um pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar. Parece-me que Pedro, ele resume então o ensinamento dessa carta, e ele vai dizer: olha, vocês, meus irmãos, que estão passando por grandes sofrimentos, vocês que estão espalhados por toda a Ásia, vocês que estão no campo, vocês que estão na cidade, vocês forasteiros, vocês estrangeiros, vocês que estão em sofrimento, eu quero dizer para vocês que o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, esse Deus, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo nessa vida, esse Deus, Ele está trabalhando na vida de cada um de vocês, e trabalhando como? Se eu não consigo dar resposta para o sofrimento, por meio das palavras do Pedro, eu quero pensar que as grandes dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, a gente pode olhar para um Deus que cuida de nós, e que em meio a essas muitas dificuldades, Ele está moldando as nossas vidas, nos preparando para coisas extraordinárias. Ele está moldando o nosso caráter, Ele está mexendo com os nossos valores, Ele está nos transformando e nos fazendo pessoas melhores, Ele está trabalhando aqui dentro de nós. E Pedro vai ensinar para nós o que Ele está fazendo. Se Ele não responde ao sofrimento e Ele está presente, que tipo de obra que Ele está fazendo em nós? Primeira coisa que o texto fala, é que esse Deus que está presente diante do sofrimento, Ele nos aperfeiçoa. Diante do sofrimento, esse Deus nos aperfeiçoa. Ou seja, em toda a sua graça, me parece que diante do sofrimento, Deus está dizendo assim: olha, eu coloco as questões da vida de uma maneira organizada, e eu estou posicionando o seu coração diante da dúvida, e estou te equipando para a vida. Esse Deus, diante do sofrimento, nos aperfeiçoa. Esse Deus diante do sofrimento nos aperfeiçoa. E cá para nós, irmãos, em meio às muitas lágrimas, depois que as coisas passam, que os ventos se acalmam, a gente aprende um bocado com a vida. A gente aprende primeiramente que nós, que achávamos que éramos tão fortes, quando o pau quebra mesmo no lombo, quando
os ventos urgem ao nosso ouvido, aquela ventania tão tenebrosa, a gente olha para dentro de nós e diz: poxa Deus, eu achava que eu era tão forte, mas na verdade eu sou tão frágil. O Senhor nos aperfeiçoa porque Ele nos mostra quem a gente é. O trabalho de Deus começa revelando para nós quem de fato nós somos, em meio a tudo que a gente está vivendo. E depois que tudo passa, a gente diz: eu achei que não seria capaz de passar. Eu não achei que eu seria capaz de passar. Eu contava os dias, contava as semanas. Eu achava que eu não ia suportar. Que eu não ia chegar aqui hoje, dia 7, Regiane. Eu achava que não ia dar. E aí eu levanto pela manhã e digo: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até esse dia, o Senhor me ajudou até aqui. Eu cheguei. Ebenezer, até aqui, o dia de hoje, o Senhor me ajudou. Eu não tenho resposta para o sofrimento, mas eu sei que Deus está presente. E a sua presença diante do sofrimento, Deus me aperfeiçoa. Deus me aperfeiçoa. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, diante do sofrimento, além de nos aperfeiçoar, Ele também nos firma. É isso que Pedro está dizendo para essa igreja. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar. Em outras palavras, é Ele que vai te colocar em pé. É Ele que vai te encorajar. É Ele que vai te tornar constante. Porque, irmãos, quem nunca disse aqui em algum momento da vida: eu vou parar? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca virou a noite sem dormir, em meio às muitas lágrimas, porque estava desistido em parar com muita coisa? Quem nunca aqui? Quem nunca chorou, dizendo: não quero mais, não vou mais? Mesmo como pastor, por vezes eu passei noites em claro, dizendo: Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. Quantas vezes eu não falei com a Priscila? Eu acho que está na hora de pararmos. Mesmo sabendo de tantas coisas que Deus fez aqui entre nós. Tanta gente boa que mora no meu coração. Gente que eu conheço aqui, só nessa igreja, há 15 anos, por exemplo, que nem a Aline que está aqui. Primeira pessoa que veio
nos visitar no culto. Você é muito querida aqui, Aline. Essas coisas me fazem bem. Mas mesmo diante das muitas angústias da vida, eu quis parar. Eu quis desistir. Quando a gente caiu na vida empresarial, chegou momentos que eu quis parar. Que eu quis desistir, Cíntia. Quem não? Quem nunca, William? Quem nunca, Williams? Alguns de vocês aqui, quem nunca quis parar? Aí Pedro está olhando para essa igreja e está dizendo: vocês que são sofredores, eu firmo vocês. Eu firmo vocês. Eu dou força para vocês. Porque essas muitas vontades que eu tive de parar, foi o meu Deus que esteve presente e me firmou sobre a rocha e não me deixou parar. E não me deixou parar. É Ele que me encorajou. É Ele que me encorajou. É Ele que me encorajou a não desistir. É Ele que me encorajou a dizer: não volta para trás, não, segue. Foi Ele. Diante do sofrimento, Deus te firmará. Escutem, crentes. Diante do sofrimento, Deus te fortalecerá. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai refrescar a sua alma com água da vida. Deus vai proporcionar a você vigor. Correrão e não se cansarão. Vigor na alma. Deus o fortalecerá. Deus está dizendo para esta igreja: eu vou te aperfeiçoar, eu vou te firmar, eu vou te fortalecer e eu vou fundamentar a sua vida. Eu vou desenvolver a capacidade em vocês, de vocês não permitirem com que os ventos contrários agitem a sua embarcação, ao ponto de você pular fora. Eu vou dar a vocês condições, a capacidade de não desistirem por qualquer vento contrário. Eu vou fundamentar a vida de vocês, porque eu vou desenvolver em vocês a capacidade de suportar. Eu vou fazer de vocês gente cascuda, gente que apanha mas levanta. Gente que apanha, mas levanta. Gente que não desiste. Gente que não para. Gente que acredita. Gente que segue. Vocês são forasteiros. Vocês são perseguidos. Vocês estão entre os pobres. Vocês estão entre os excluídos. Mas bendito seja Deus e Pai que escolheu a todos vocês. Ele vos firmará.
Ele vos firmará, Ele vos fundamentará. Vocês vão ter capacidade de suportar. E toda essa dinâmica real faz com que estes homens e estas mulheres compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus. E é com esse espírito que Pedro encerra esse texto, dizendo assim para essa igreja: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, estou escrevendo a vocês, porque vocês têm um Deus que cuida de cada um e está ao lado de cada um, preservando a cada um, guardando a cada um, fortalecendo a cada um, firmando a cada um, fundamentando a fé de cada um. A esse Deus, seja Ele o domínio pelos séculos dos séculos.